Boa tarde, pessoal! Hoje a gente vai falar sobre quem a gente tratou na nossa última aula de História da América. Bem, nessa aula falamos sobre uma categoria que ela é mencionada pelos principais historiadores de História da América Colonial Espanhola, que são Gruszinski e Todorov. Ambos falam que existe um certo maquiavelismo, nas ações, nas condutas dos conquistadores na América Espanhola, sobretudo focando a trajetória de Cortés, ambas as obras. Bom, na aula de hoje a gente vai falar sobre como que esse maquiavelismo ele atua, dentro dessa lógica de conquista na América. Bem, em primeiro lugar, uma pergunta que a gente tem que se colocar é: o Hernán Cortés leu a obra do Maquiavel? E o que vocês acham? Não, provavelmente, porque Maquiavel escreve em 1513, Cortés ele inicia a empreitada dele de conquista do México em 1519. Então, 6 anos apenas separa uma coisa de outra. Cortés já estava aqui na América há um bom tempo. E tem outra coisa, Maquiavel não era conhecido. Maquiavel não havia publicado ainda a obra principal dele, que é O Príncipe, que é a obra que vai dar fundamento ao que a gente chama de maquiavelismo. Isso só vai acontecer na década de 30 do século XVI. Então, isso vai acontecer uns mais de 10 anos depois. Provavelmente ele não conhecia Maquiavel. Mas então por que a conduta dele tem um quê de maquiavelismo? Bem, o que acontece é o seguinte, pessoal. Maquiavel ele transcreve, ele traduz o espírito de um tempo. Como que era a conduta dos políticos na sua época, que era um momento em que havia muita instabilidade política, governos caíam a todo tempo. Mas ele não está falando só do tempo dele, não. Ele vai pegar um monte de exemplo de como que o príncipe deve se orientar, o que ele deve fazer para conseguir se conservar no poder, ou não perder o que ele tem, ou ampliar. E ele vai pegar exemplos lá na história, ali, na antiguidade. Não é nada de novo que ele está falando. Ele está falando sobre como muitas pessoas agiram. A partir da observação, ele mostra como que essas pessoas agiram, esses políticos, as pessoas importantes, soldados também, guerreiros, agiram ao longo dos tempos. E ele mostra uma espécie de modus operandi que é eficaz, funciona. Porque para Maquiavel o que importa é isso, O que importa seria o pragmatismo. O que eu preciso fazer para me conservar no poder? Por isso aquela máxima, os fins justificam os meios. Em prol de um objetivo, eu posso me valer de qualquer recurso, seja ele moral ou não. É mais ou menos esse que é o princípio que Maquiavel vai se valer, certo? Então, como que esse maquiavelismo ele vai estar presente na conduta dos conquistadores? Bem, para que vocês pudessem compreender melhor como que funciona esse maquiavelismo, eu passei uma série para vocês, para vocês verem o primeiro episódio, chamado Os Borgia, produzido pela Showtime, há uns 10 anos atrás, e que tem como protagonista Jeremy Irons, que conta a saga de Rodrigo Borgia, que se tornou Papa Alexandre VI. Essa história, a referência principal, sabemos dela através da obra O Príncipe de Maquiavel. Nessa obra, Maquiavel vai falar sobre... vai usar o Rodrigo Borgia como exemplo de conduta pragmática. Como um cara que faz o que precisa para conseguir conservar-se como Papa, digamos assim. E mais, ele fala também sobre o filho dele, porque ele tinha filhos. Ele conta um monte de coisas que são bizarrices para os tempos atuais, porque na época eram coisas que não
não chocavam ninguém, chocavam 0 pessoas. Tanto é que foi publicado, né, publicada essa obra pelo próprio Papa, né, que autorizou. O Papa, já um tempo depois do Rodrigo Borgia ter morrido, né, o Papa Leão, ele autoriza que essa obra seja publicada, em que ele fala, né, rasgadamente que o Papa tinha filho, que ele nomeou esse filho cardeal, né, e ele fala sobre César Borgia, né, como um exemplo de líder, de príncipe perfeito, que é um cara que se vale da força quando precisa, é enérgico, ele faz todas as coisas ruins que precisam de uma vez só. Tem todo um pragmatismo aí, né? Porque se você for fazer maldade o tempo todo com as pessoas, você vai provocar revoltas. Então o ideal é que se você tiver algum problema, você faça tudo de uma vez e tente ser bonzinho. Digamos que a maior parte do tempo. Se fazer de bonzinho, né? Maquiavel tem essa coisa, né, do parecer. Você não tem que ser bom, você tem que parecer bom, você não tem que ser religioso, você tem que parecer religioso. Você tem que fazer uma imagem que colhe, que funcione. Bom, vamos transpor isso para o contexto de conquista da América Espanhola. Bom, vemos aí alguns elementos do maquiavelismo, né, muito auto-evidentes nas condutas dos conquistadores, né? Uma dessas características, né, que é bastante evidente, é o tal do duplo pensar. Você vê que os conquistadores, eles não falam o que eles pensam de fato, eles dão informações encontradas propositadamente. Eles fazem isso para confundir, né, os indígenas. Tem várias passagens que mostram isso, como por exemplo, os índios chegam para Cortés e falam: cara, você é Deus? Ele fala: obviamente, claro que eu sou Deus. Ele sabe que ele não é, ele está mentindo. Então, eles vão usar informações desencontradas, né, para confundir a cabeça dos nativos, e isso atrapalharia, né, atrapalhou de fato uma reação dos nativos, que eles não sabiam de fato o que eles estavam lidando, se era um ser divino, se não era. Cada hora eles falavam uma coisa, né, confundia a cabeça dos caras. Uma outra coisa também que Cortés fazia, né, bem, não só ele, como outros conquistadores também, era se valer das dissensões internas. Então ele falava: cara, eu vou estar do seu lado, vou te ajudar a destruir esse cara que você falou que é seu inimigo. Só que se eu tivesse a oportunidade de conversar com o inimigo do cara, ele falava a mesma coisa. Então era um jogo desencontrado, sim, e é sempre uma lógica de não neutralidade. É sempre definindo uma posição contra a outra. Isso também é uma característica do maquiavelismo. Uma outra característica maquiavélica marcante também, que a gente vai observar na conquista da América, tem a ver com o modus operandi da conquista, né? O Maquiavel fala, né, que o ideal é que você consiga se valer do amor e do temor ao mesmo tempo. Mas se você não conseguir ser amado, você deve optar pelo temor, porque o temor é o sentimento mais forte. O contrário não funciona, né? Se você for muito bonzinho, alguém pode te passar rasteira. Agora, se você for mal, você vai conseguir, no mínimo, ser respeitado, né? Então, você vê essa dinâmica, né, na conquista, por exemplo. Eles tentam fazer amizade com os nativos. Não contam o jeito que vão fazendo, né? Falam que vieram aqui para passear, que achavam os caras bacana pra caramba. Não contavam o que quiseram fazer aqui, de fato, né? E então, né, tem esse aspecto aí de tentar levar pelo amor. Mas via que não dava, eles usavam da força bruta. Se os índios não concordassem com algum modus operandi e tal, com alguma exigência que eles fizessem, então eles apelavam com a força. E eles massacravam mesmo os indígenas. Eles faziam ataques muito agressivos, né? Matavam uma renca de gente, né? E era um esquema de guerra total, que não preservava muitas vezes nem criança, nem mulher. Entrava na vila ali, sentando espadado todo mundo poderia inclusive ser um inimigo potencial, né? Na lógica deles. Então, essa crueldade, né? Eles não fazem isso o tempo todo, porque tem a lógica maquiavélica nisso, né? Chego lutando contra os caras, com todas as minhas energias, de uma vez só, para falar: olha só, sou mal, fica esperto comigo, se você brincar, você vai rodar. Isso tudo tinha um fator pedagógico, entende?
tudo isso é um calculismo político. Isso daí não é feito por acaso. E era uma coisa que chocava muito os índios, porque os índios não tinham essa malícia maquiavélica, digamos assim. Se os espanhóis se chocavam com os sacrifícios humanos que os nativos faziam, eles também se chocavam um tanto com a crueldade dos espanhóis. Porque guerra para eles não era assim. Tinha uma regra, tinha uma lógica. Não é simplesmente sair por aí matando pessoas, né? Então os espanhóis saem favorecidos por conta desse pragmatismo político, né? Que o Maquiavel mostra que é uma característica do pensamento europeu e que os caras que vão para a América vão reproduzir. Bom, uma outra coisa que a gente tratou também na aula passada, né? Foi um pouquinho sobre um livro que também é um clássico, né? Da historiografia da América Espanhola Colonial, que é A Visão dos Vencidos, que não tem tradução em português. Eu fiz uma traduçãozinha de um trecho para vocês, né? Nessa obra, o Miguel León Portilla, ele vai, pela primeira vez, tentar dar uma roupagem moderna, interpretar o lado dos nativos diante da conquista. Porque, obviamente, os nativos não viam as coisas do modo que o Cortés colocava nas suas cartas. Ou que o Bernal Dias de Castilho colocava. Os indígenas tinham a sua própria perspectiva do ocorrido, né? E vimos, né, no fragmento que eu separei para vocês, que os nativos, né, eles não veem esse evento da conquista de Tenochtitlan como algo glorioso, como algo legal na sua história. Muito pelo contrário, é uma história de lamentação. Descreve com detalhes, né, a mortandade, o quanto foi triste aquilo, a